Se em algum momento algum de vocês não tiver algum problema com o meu som ou tiver algum problema com a minha imagem, por favor, podem aí avisar no próprio chat, tá? O Leandro está comandando a nossa sala e ele vai me pontuando se algo diferente, algo errado acontecer. Vamos lá, novamente, obrigado para todos vocês de estarem conosco mais uma vez. Esse é o 4º webinar da Oliveira Campos Consultoria nesse período de pandemia, de reclusão de todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Sebastião de Oliveira, sou diretor da Oliveira Campos Consultoria, sou consultor há 21, 22 anos, sendo que desses 22 anos, 19 com a Oliveira Campos Consultoria, com a minha equipe que está aqui na sala e que já vocês vão conhecer. Eu venho de uma trajetória muito forte na área de marketing, depois fui para a administração, para a psicologia, e tudo isso é um embasamento que nós utilizamos hoje, que eu utilizo, para direcionar tudo que a gente faz. Ou seja, tudo que a gente faz tem um embasamento prático e, ao mesmo tempo, um embasamento acadêmico. Nós gostamos dessas duas vertentes e achamos que elas têm que caminhar juntas. Agradeço enormemente todo o pessoal aí do escritório, Fernando, Leandro, Carol, Cibele, o Jusenor, que não está aqui, mas o Jusenor está lá trabalhando no nosso financeiro. Enfim, toda a minha equipe, toda a nossa equipe da Oliveira Campos está aí à disposição de vocês. Nosso escritório, para quem não conhece, aqui na Avenida, próximo da Avenida Paulista, nesse momento fechado por motivos óbvios, mas espero que em breve pronto para receber todos vocês lá, além desse espaço virtual que já virou aqui o nosso espaço nesses últimos 4 meses, enfim. Ainda, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de consultoria voltada para a gestão empresarial, sendo que a gente tem aí 3 focos fundamentais. Um foco voltado para a gestão estratégica das empresas. Quando eu digo empresas, entenda-se, os escritórios de advocacia são hoje a maior parcela dos nossos clientes e nós os consideramos empresas, até porque não vejo nenhuma distinção num escritório e numa empresa. Tem termos que são específicos, tem questões da estrutura que são específicas, mas, no fundo, são entidades empresariais que visam resultado, que visam o bem-estar das suas pessoas, que visam o bem-estar dos seus clientes, visam fazer bons serviços, contribuir com o mercado, e nisso não tem nenhuma diferença. Então, uma vertente do nosso trabalho é o planejamento estratégico, a definição dos grandes projetos que vão fazer. Eu costumo dizer, como é que eu faço para a minha empresa ou meu escritório sair do ponto A indo para o ponto B daqui 2, 3, 4 anos, muito melhor do que ela está hoje. Isso é o planejamento estratégico, isso é a gestão estratégica, é algo que a gente faz há bastante tempo. Uma outra vertente do nosso trabalho é a gestão de pessoas. Aí nós temos uma série de metodologias, uma série de frentes de trabalho que a gente já executou. Hoje, inclusive, parte do que nós vamos falar tem muita conexão com a gestão de pessoas nos escritórios. Aliás, uma das grandes dificuldades que os escritórios têm, como é que a gente faz gestão de pessoas de fato, conectando essas pessoas com estratégia, com resultados e por aí vai. Então, isso é parte importante do nosso trabalho. E uma terceira vertente, como é que a gente transforma os escritórios em escritórios prospectadores de negócio? Como é que a gente faz para escritórios saber se colocar no mercado de uma forma efetiva, dentro dos parâmetros legais impostos lá pela OAB, as regulamentações todas, mas como é que eu faço para sair de casa e ir ao mercado, fazer acontecer os resultados, os clientes que eu preciso? Pensar como na velha advocacia, que isso é um aviltamento da minha profissão, eu tenho que ficar em casa e esperar que os clientes nos procuram, sem dúvida nenhuma já é uma mentalidade, eu creio, superada, e se não for, por favor, a gente tem que superar essa mentalidade sim, e isso é parte do nosso trabalho que a gente faz cotidianamente com vários escritórios, alguns deles, inclusive, aqui no nosso webinar. Só para vocês nos conhecerem, a gente já atendeu aí cerca de 56, 57 escritórios de advocacia, alguns escritórios pequenos, alguns escritórios muito grandes, mas sempre escritórios que a gente tem um carinho muito grande e que a gente tem um trabalho, uma contribuição muito efetiva no desenvolvimento desses escritórios. Então, alguns deles estão aí na sala, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por todos que já são clientes ou que virão a ser clientes do nosso trabalho. Quando a gente fazia os nossos eventos de modo presencial, nós sempre gostávamos de fazer lá, nós tínhamos uma doação, quem chegou a participar, nós tínhamos normalmente uma doação que a gente
gostava de obter das pessoas, e essa doação a gente doava, né, para a Casa Ondina Lobo. Por motivos óbvios, não estamos fazendo nenhuma coleta aqui financeira para isso, mas eu peço encarecidamente, quem puder contribuir, quem quiser contribuir, entre no site da Casa Ondina Lobo, é uma entidade muito séria, e certamente 50, 100, 200 reais não há de fazer nenhuma diferença, ou pouca diferença para todos nós que estamos aqui na sala, e certamente para eles vai ser de grande valia. Fica aqui o meu pedido para vocês, e quem tiver interesse, entra lá no site deles, que vai ser de muito agrado para todas as pessoas que lá estão. Alguns recados importantíssimos aqui para vocês. Alguns dos escritórios que estão na sala já participaram em 2019 da nossa primeira pesquisa de remuneração. Essa é uma pesquisa voltada exclusivamente para o mercado jurídico, ou seja, você que está aí no escritório, você fala, será que eu pago muito? Será que eu pago pouco? Será que essas variações de remuneração de um júnior é pior para um júnior, é melhor para um sênior? Onde é que estão as minhas deficiências em termos de remuneração? Isso, inclusive, é base para tudo que você fala em termos de gestão de pessoas. E nós fizemos essa pesquisa o ano passado, foi extremamente bem sucedida. Estamos voltando com essa pesquisa agora em 2020, já temos mais ou menos 80 escritórios inscritos para participar dessa versão agora de 2020, e vocês todos serão muito bem-vindos e serão muito beneficiados com essa pesquisa. Primeiramente porque todos aqueles escritórios que participarem vão receber gratuitamente o relatório dessa pesquisa com as diversas informações de remuneração, por nível, por tipo de escritório, por região, etc, etc. E uma novidade, aqueles escritórios que estão aqui hoje na sala e que participarem dessa pesquisa vão receber também aí uma reunião conosco gratuitamente após a elaboração do relatório, após o recebimento do relatório, onde a gente vai fazer uma análise da remuneração praticada no escritório, vis-à-vis aquilo que disse a pesquisa de remuneração e como o escritório poderia, de fato, melhorar a sua retenção de talentos através da remuneração, tendo em vista esse relatório. O Leandro vai falar rapidamente para vocês como é que vocês fazem para participar. Legal. Boa tarde, gente. Bom, rapidamente, assim, só explicando algumas possibilidades, até para viabilizar, para quem tiver interesse em participar, manda para mim ou para o Fernando, ele também está identificado aí como da Oliveira Campos Consultoria, o e-mail para mandarmos o material de coleta. Eu vou encaminhar 2 materiais, uma planilha correspondente aí aos dados de coleta, né, como uma espécie de um formulário para ser preenchido, e o manual de orientação e com um exemplo também de como que a gente apresenta essa pesquisa, né? Lembrando que é totalmente confidencial, a nossa intenção é exatamente viabilizar informações que são estratégicas aí para o escritório e, de certa forma, também contribuir para um plano de remuneração e de carreira para o escritório. Então, só colocar o e-mail no chat, pode colocar o e-mail de forma direta para mim, eu vou até mandar uma mensagem aí para todo mundo, e aí na sequência eu encaminho esses materiais, até peço que acusem, né, o recebimento no e-mail, e aí posteriormente a gente até viabiliza aí uma reunião virtual em questão de meia hora para a gente já fazer essa coleta e garantir a participação de vocês no escritório. Lembrando que a gente também está na reta final, né, Sebastião, da coleta, então exatamente. É importante aí a gente está com a pesquisa aberta aí desde maio, então a gente já está finalizando a etapa de coleta, então é importante aí a participação de todo mundo também. Em resumo, corra, senão você vai ficar sem, ok? Exato. E é gratuito e vale muito a pena. Fale aí com o Leandro, vai ser muito legal. Apenas anunciando para vocês também um programa que nós desenvolvemos a questão de 3 meses. Na verdade, esse programa Formação de Advogados e Negócios, nós já fazíamos eles em modelo presencial há 6, 7 anos, mais ou menos. Agora, por ocasião da pandemia, nós fizemos uma versão online. Afinal de contas, os advogados e sócios do seu escritório sabem prospectar negócio? Como é que eles fazem isso? Que ferramentas que eles utilizam? Como é que eles se planejam para fazer isso? A gente sabe que essa é uma das grandes dificuldades do escritório, por isso mesmo a gente desenvolveu uma metodologia
exclusiva para isso, né? Uma metodologia onde você tem, são 6 encontros, só para vocês terem ideia, são 6 encontros online e em tempo real, né? Onde eu estarei junto com vocês, falando do passo a passo de como fazer isso, e entre um encontro e o outro, você tem aí uma série de exercícios para que a sua equipe aprenda, aplique e efetivamente mude o comportamento com relação à prospecção. Então, vocês aí que, poxa, o meu coordenador ele não sabe prospectar negócio, ele fala com o cliente, mas ele não sabe gerar novos negócios dentro do cliente atual. Nossa, ele tem uma dificuldade, ele é muito tímido, ele não sabe como falar em público, por exemplo, e isso é fundamental para a prospecção de negócios. Entre em contato conosco e fale sobre essa metodologia, formação de advogado de negócio. Você realmente vai surpreender, vai fazer uma mudança muito bacana no seu escritório, vai fazer a diferença. Vale a pena? Entre em contato comigo, entre em contato com o Fernando e vamos adiante. Vamos lá. Dando sequência, então, ao nosso trabalho de hoje, afinal de contas, remuneração nos escritórios, fonte de entusiasmo ou conflitos dentro do escritório que vocês têm, dentro da firma. Como é que a gente trabalha a questão de remuneração nos escritórios? Já digo para vocês, vamos começar por algo, entre aspas, parece meio óbvio. Por que eu digo entre aspas meio óbvio? Se você falar remuneração no escritório de advocacia é algo importante, todo mundo vai falar, claro, porque as pessoas precisam ganhar mais, elas querem ganhar mais, etc. Eu digo que isso é parte da verdade. Remuneração é algo estratégico dentro do seu escritório. Estratégico. E te digo, um dos motivos é aqui, ó, bem objetivo. Mais do que 50% dos gastos de um escritório diz respeito à remuneração. Não posso nem chamar de folha de pagamento, porque normalmente os escritórios trabalham aí como sócios, os advogados trabalham como sócios, como associados, e isso não é exatamente uma folha, mas a remuneração que você paga para todas as pessoas no escritório normalmente corresponde aí a 50% ou mais de todos os seus gastos dentro da firma. Sem dúvida nenhuma, remuneração é um aspecto crítico, porque ela pode levar a um significado, a um símbolo de harmonia dentro do escritório ou a grandes conflitos, né? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Toda vez que você aumenta a remuneração de alguém dentro do escritório, parece que ninguém sabia, né? Você fez aqui em sigilo, etc. E no dia seguinte todo mundo já sabe, então é uma confusão danada. Por que ele, por que não eu, por que foi promovido, por que não deveria e assim mais. Então, importância da remuneração. Um impacto significativo nos gastos de vocês, harmonia e conflito dentro do escritório. A remuneração tem um caráter de dizer para as pessoas, afinal de contas, o que a gente valoriza aqui? Eu valorizo pessoas mais competitivas, eu valorizo pessoas mais colaborativas. Afinal de contas, quais são os princípios que são valorizados? Se são valorizados e as pessoas seguem esses princípios, elas têm que ser remuneradas ou recompensadas por isso. Sem dúvida nenhuma, algo de extrema importância nos escritórios, a remuneração ela traz para as pessoas uma noção de o quanto de fato alguém é reconhecido ou não. Consequentemente, o quanto o escritório é justo ou injusto com determinada pessoa. Tudo isso diz respeito à remuneração e, sem dúvida nenhuma, talvez por último, as pessoas vão sair ou não do seu escritório, em grande medida também, não só, sem dúvida nenhuma, mas em grande medida também pela questão de remuneração. E não só pelo valor que elas recebem, mas o como elas recebem. Por que, afinal de contas, elas recebem aquilo que elas estão recebendo. Então, vão prestando atenção. Escritório de advocacia vende basicamente tempo e conhecimento. E tempo e conhecimento está na cabeça das pessoas. Como é que eu retenho as pessoas? Como é que eu mantenho as melhores pessoas, os mais capacitados, os mais comprometidos? Como é que eu mantenho essas pessoas dentro do escritório? Remuneração é uma das peças absolutamente chaves para isso. Eu acabei não avisando antes, de tempo em tempo eu vou fazer algumas pequenas pausas aqui, porque eu falo muito rápido e minha garganta vai ficando seca. Então eu vou tomando água e também é o momento de vocês tomarem um pouco de água, tomarem um gole de água aí, enfim. Também ressalto, quando vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode fazer aí no chat. Normalmente eu vou responder ao final da nossa apresentação, né? Se tiver alguma coisa muito urgente, certamente o Fernando e o Leandro vão me acionar aqui, mas eu respondo tudo isso para vocês no final
do nosso webinar. Então, tudo isso para dizer para vocês, remuneração é alguma coisa que os sócios e os gestores de RH dos escritórios deveriam ter um olhar muito atento. E o que eu vou começar a falar para vocês em seguida é como é esse olhar? O que, afinal de contas, deve compor? O que deve ser incluído num sistema chamado sistema de remuneração do escritório? Vamos seguir aqui e vocês vão ver comigo, afinal de contas, o que vocês devem pensar para ser bem-sucedidos nessa questão da remuneração do escritório de vocês. Eu falo que um sistema de remuneração normalmente tem 2 níveis dentro do seu escritório. Um primeiro nível diz respeito aí ao que a gente chama do nível operacional dentro do escritório. Entenda-se como operacional, e aí não tem, naturalmente, nenhum demérito no termo operacional, mas simplesmente no que diz respeito a quem toca a operação do escritório no dia a dia, e aqui nós incluímos um sistema de remuneração que inclua os advogados, o advogado, os estagiários, né, em todos os níveis de advogado, as equipes administrativas, todas aquelas pessoas que não são sócias efetivas do escritório. Aqui eu faço um adendo, quando a gente fala de sócio no escritório de advocacia, entenda-se aqui não aquele sócio que está no contrato social. Até porque muitas vezes o modelo de contratação das pessoas do seu escritório é um modelo de sociedade. Então, todas as pessoas são sócias do escritório. Mas não é desse modelo jurídico que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que efetivamente participam das decisões estratégicas dentro do escritório. Aquelas pessoas que dão tom do escritório, aquelas pessoas que comandam, de certa forma, de todas as formas, o escritório. Então, quando a gente fala de um sistema de remuneração, a gente tem que pensar nesses 2 níveis que estão aqui, e é claro, todos eles conectados com a cultura do escritório, com os objetivos estratégicos do escritório, né, com aquilo que é mais valorizado no escritório, aquilo que eu desejo para o escritório em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Já adianto para vocês, todas as vezes que a gente pensa num sistema, num modelo de remuneração, eu não penso só para o agora. Aliás, eu penso para o agora com viés para o futuro. Né? Como é que eu quero que o meu escritório seja em 2, 3, 4 anos? Esse modelo de remuneração tem que contemplar esses objetivos estratégicos do escritório. Vamos seguir aqui e vocês vão entender como é que isso funciona. Primeiramente, eu quero tratar com vocês desse modelo de remuneração no nível que eu estou chamando de nível operacional do escritório. Ou seja, aquela trajetória de carreira mais linear, né? Do estagiário que entra no seu escritório, que vira advogado júnior, pleno, sênior, um coordenador, até virar um sócio. Antes do nível de sociedade, como é que é esse modelo de remuneração? O que deveria contemplar esse modelo de remuneração? Primeira coisa que um modelo de remuneração no nível operacional deveria ter é uma organização. Deveria ter uma clareza de quais são os níveis de responsabilidade dentro do seu escritório. É engraçado, desculpem, é engraçado que muitas vezes quando a gente fala isso, e nós falamos aqui no nível de organização, de falar de ter requisitos, de ter pré-requisitos muito bem estabelecidos para cada um desses níveis, alguns sócios, eles torcem um pouquinho o nariz, falando, Sebastião, mas pelo amor de Deus, isso é importante? Aquelas descrições de o que é um júnior, o que é um sênior. O que me importa é que a pessoa entregue o resultado. Né? O resto, para mim, não importa. Se ela entregar o resultado, ela vai ganhar mais. Se ela não entregar o resultado, ela não vai ganhar mais. Essa é uma mentalidade que faz muito sentido para quem é sócio e para quem é empreendedor. E a maior parte das pessoas que estão aqui na sala são pessoas assim. Eu mesmo, eu sempre brinco, né? Faz 22 anos que eu tenho uma campanha. Eu quero a minha CTPS de volta. O que é a minha CTPS? Minha carteira de trabalho. Faz 22 anos que eu não tenho carteira de trabalho. Então, para mim, não importa muito se querem me colocar como presidente da Oliveira Campos, ou se querem me colocar como estagiário, querem me colocar como gerente sênior, não me importa. Mas para as pessoas que estão no escritório, principalmente mais no nível operacional, no início da trajetória, é muito importante que elas saibam, afinal de contas, qual é a minha posição dentro do escritório e como é que eu faço para ascender a um outro nível de responsabilidade dentro do escritório. Qual é a expectativa que o escritório de vocês tem, então,
com relação ao advogado júnior, ou um advogado sênior, ou a um coordenador. Aliás, vamos ser bem práticos. Muitas vezes o escritório tem lá uma expectativa com o coordenador, poxa, ele já deveria prospectar negócios e ele não sabe fazer isso. Bem, mas você falou, quando ele era advogado júnior, que quando ele chegasse a ser um sênior, um coordenador, ele teria a obrigação de prospectar negócios. Você declarou essa expectativa para ele? Se você não declarou, é muito difícil de você cobrá-lo agora. Por quê? Porque isso toma tempo para ser desenvolvido. Não adianta você falar para ele, você tem que ter essa competência. Ora, para ter essa competência, tem que ter um certo tempo para desenvolver. Então, tudo que eu estou falando para vocês significa, precisa ter uma estrutura que apoie o negócio, uma estrutura com requisitos claros de progressão e por aí vai. Esse é o primeiro módulo, então, de toda a política de remuneração do escritório do nível operacional. Segundo aspecto que é absolutamente fundamental dentro dessa política de remuneração, diz respeito a como é que você vai mensurar o desempenho das pessoas no seu escritório e do próprio escritório como um todo. Afinal de contas, o que é desempenho, né? Muitas pessoas, vocês vão perceber isso nos escritórios de vocês e nas experiências de vocês, falam, poxa vida, mas eu faço tanto pelo escritório. O que é fazer tanto pelo escritório? Nós costumamos dizer que gerir o desempenho significa você trabalhar muito bem duas variáveis fundamentais. Uma é entrega objetiva. Entrega objetiva, bem resumidamente, significa não importa aquilo que você faz, mas importa o resultado que você obtém. Né? Às vezes eu brinco até com a minha própria equipe, falo, poxa, eu brinco com eles, vocês não estão fazendo nada, né? Ninguém está fazendo nada. Mas o fato é que nós estamos aqui com 80 pessoas, 70 pessoas no webinar, e certamente tem muito trabalho para se chegar a ter 70 pessoas no webinar. Por que eu falo isso para vocês? Isso é entrega objetiva. Eu mensuro se são 70, são 100, são 200, são 300. Isso é palpável. Da mesma forma, no escritório de advocacia, o que é palpável? Bom, eu quero que todos os meus advogados entreguem todos os prazos em D-2. Isso pode ser uma meta do escritório. Eu quero que aqui no meu escritório a gente tenha para o cliente X uma taxa de acordos que a gente realiza de 60%, 70% dos casos que a gente tem. Isso é o objetivo. Eu olho lá no final dizer se aquela meta foi alcançada, se aquela meta não foi alcançada. Então, resumindo, isso é entrega objetiva. E o que é o alinhamento? Alinhamento diz respeito a o quanto as pessoas estão vinculadas, estão conectadas com os aspectos que são importantes para o escritório em longo prazo. Vou traduzir isso de uma forma muito mais clara. Bom, já sei que o profissional lá, ele entrega o prazo no tempo, todos os prazos em D-2, mas ele coopera com as outras pessoas quando é necessário, né? Ele consegue fazer um bom atendimento ao cliente, ele é um bom gestor, se ele está numa posição de gestão. Percebam que todos esses três aspectos que eu falei, é mais difícil de você fazer uma mensuração objetiva. Mas certamente é alguma coisa muito, muito importante para o escritório saber que eu tenho pessoas que cooperam, saber que tem pessoas que têm valores muito conectados com o escritório. Em outras palavras, é muito importante para o escritório saber que eu tenho pessoas que estão alinhadas com a filosofia, com a cultura, com as competências que são muito importantes para o escritório. Eu acho que isso torna um pouquinho mais claro. E até, talvez, uma dúvida aí, talvez o pessoal, principalmente de gestão de pessoas, poxa, mas por que separar entrega e alinhamento? Digo para vocês que é muito comum, infelizmente, as pessoas, ou algumas pessoas, serem muito fortes num aspecto e não tão fortes no outro aspecto. Exemplo prático, poxa, aquele advogado, ele é fantástico. O nível de acordo dele é de 80%. Ele entrega 100% dos prazos dele em D-2. Só tem um problema. Ele se indispõe muito com a equipe, ele não consegue liderar outras pessoas e ele tem comportamentos que são muito distantes daquilo que são importantes para o escritório. Ora, talvez no médio prazo, se eu não conseguir fazer um trabalho de desenvolvimento com esse profissional, talvez ele não vá continuar no escritório, ele não tem condições de continuar no escritório. O oposto disso,
Aliás, perdoe a informalidade às vezes, mas são frases, são coisas que eu ouço no dia a dia dos escritórios. Um dia eu estava num determinado escritório e eu falando sobre isso, alguma pessoa deu risada e eu perguntei, mas por que você está rindo? Ela falou, porque nós temos aqui um profissional que ele é um fofo. Eu falei, ele é um fofo. E qual é o problema dele ser fofo? Não é, o problema não é ele ser fofo. O problema é que ele não entrega o que tem que ser entregue. Então, o que adianta? Ele colabora, todo mundo gosta dele, mas ninguém quer na equipe porque sabe que ele não entrega o trabalho. Então, tanto um aspecto quanto o outro aspecto são fundamentais para o desenvolvimento em longo prazo do escritório e a política de remuneração tem que contemplar essas duas entregas. Vão pensando como é que está o escritório de vocês com relação a esses aspectos, que eu vou tomar uma água e a gente já retoma. Seguindo aqui, eu falo então para vocês dos níveis de organização, do modelo de gestão de desempenho. Terceiro aspecto absolutamente fundamental no sistema de remuneração de vocês. Reconhecimento e recompensa. Em outras palavras, as pessoas que têm os requisitos que eu preciso para o próximo nível, as pessoas que têm um desempenho, entrega e alinhamento muito bons, como é que eu vou premiar essas pessoas? Como é que eu vou reconhecer essas pessoas? Como é que eu vou recompensar essas pessoas? Aliás, quando a gente fala em reconhecimento e recompensa, entenda-se essa distinção também, porque reconhecimento e recompensa, recompensa está muito ligado aos efeitos materiais, aos valores, à remuneração. Reconhecimento significam outros benefícios que você pode ter que não são necessariamente financeiros. Exemplos práticos, no final do ano você faz uma premiação que não é uma premiação financeira, mas onde você compensa algumas pessoas que têm um destaque, que têm um desempenho muito, muito bom dentro do escritório. E já digo para vocês, viu? Isso é tão importante quanto a recompensa financeira. As duas coisas se complementam. Os aspectos tangíveis, dinheiro, enfim, e os aspectos intangíveis do reconhecimento. Ora, o que eu estou dizendo para vocês é que precisa ficar claro para as pessoas quais são os critérios, de fato, para que a gente faça o reconhecimento e recompensa. Por exemplo, em que situações as pessoas vão mudar de faixa dentro da estrutura? Em outras palavras, se hoje ela é um júnior, em que momento elas vão mudar para um pleno e o que isso significa em termos de faixa de remuneração? Né? Qual é a próxima faixa de remuneração? Aliás, digo para vocês uma dúvida que muitos escritórios têm. Mas eu devo divulgar essas faixas de remuneração? Digo para vocês, tudo depende do grau de maturidade e de transparência do escritório. Né? Quando a gente trabalha isso em cada escritório a gente cria uma política diferente. A gente não viola a cultura do escritório, mas se eu pudesse falar do modelo ideal, eu diria, o modelo ideal é que seja, sim, transparente para as pessoas, que as pessoas saibam disso, saibam o porquê de cada uma dessas faixas. Então, eu preciso estabelecer quais são essas faixas, como as pessoas vão ser premiadas, como elas passam de um nível a outra. Quando eu falo de variável metas, eu estou dizendo para vocês que, essas metas vão ser semestrais, vão ser anuais, vão ser por área, vão ser por indivíduo. Tudo isso é coisa que você deve definir, especificar e deixar claro para as pessoas. Da mesma forma, em função lá das avaliações de desempenho que eu faço com a minha equipe, e lembrando, a avaliação de desempenho está muito ligado ao processo de você sentar com cada uma das pessoas a partir de uma lista de competência muito bem definida dentro do seu escritório e dizer para elas o quão distante ou próximo ou acima em termos de desenvolvimento elas estão nessas competências. Isso gera, então, um bônus anual ou pode gerar um bônus anual. Quando eu falo de competências, fazem gestão com qualidade, elas fazem um bom relacionamento com o cliente, elas cooperam, elas fazem gestão de conflitos de uma forma bastante boa e por aí vai. Então, estabelecer essas competências e avaliar as pessoas com relação às mesmas pode fazer com que as pessoas ganhem aí um bônus anual. Por último, e não menos importante, qual é a política de referral fee dentro do escritório? Em outras palavras, se alguém traz um contrato ou indica um cliente e esse cliente vira um cliente dentro do escritório, como é que eu vou recompensar essas pessoas? Isso pode valer para
um júnior, para um pleno, para o sênior, talvez não para o sócio, ou sim para o sócio, mas definir isso de uma forma bastante clara é absolutamente fundamental para a consistência da sua política. Por último, nesses 3 blocos aí que a gente está falando, significa fazer a gestão efetiva da política. Por que eu falo isso para vocês? Quando a gente define todos os parâmetros dessa política de remuneração dentro do escritório, a gente fica lá 2, 3, 4 meses discutindo isso com os sócios, fazendo com que eles entendam todos esses princípios sobre os quais a política se assenta, mas no dia a dia, aí eu lembro de outro caso, né? No dia a dia, o advogado vai chegar na sala do sócio, na sala do coordenador para discutir, poxa, eu acho que eu mereço um aumento, eu acho que eu deveria ser promovido e por aí vai. E aí o sócio ele tem que ter condições de dar uma resposta madura a esse questionamento. Isso significa fazer a gestão da política como um todo. Todos os meses, se eu tenho lá metas para a área, para o indivíduo ou para o escritório, todos os meses eu tenho que sentar com a minha equipe de tal forma a fazer essa gestão. Vou mostrar daqui a pouquinho um modelo para vocês de como fazer isso, vai ficar mais clara. Mas a gestão é o dia a dia e isso tem que acontecer. É muito ruim quando você formula uma política inteira e depois de 1 mês, 2 meses, um advogado entra na sala do sócio e ele consegue uma vantagem que os outros não conseguem porque ele tem melhor forma de exposição e por aí vai. Não é uma questão de lábia, é uma questão de política, de princípios, e o gestor tem que ter condições de fazer a defesa dessa política, a defesa desses princípios. É isso que dá a consistência da política ao longo do tempo. Eu lembro de um escritório que ele falava assim, um sócio falava assim para a gente, e eu gosto muito desse exemplo. Sebastião, você tem toda a razão. Aliás, lá a gente implantou uma política de gestão de pessoas e tal. Sebastião, eu estou achando isso fantástico, só estou preocupado com uma coisa, eu já conheço a minha turma aqui. No dia seguinte que a gente fizer tudo isso aqui, o cara o advogado entra dentro da minha sala e faz aquela cara de urso e fala assim, poxa, mas eu trabalho tanto. Aí ele falou, e aí, o que eu faço? Eu falo, caramba, que bacana que você trabalha tanto e eu admiro isso. Vamos pegar a política para a gente ver o que é possível ser feito dentro da política? É isso que tem que acontecer. Se isso não acontece, você começa a ter uma série de exceções na sua política e ela vai por água abaixo. Vamos seguir um pouco mais, até para vocês entenderem na prática, por que os escritórios, quais são as dificuldades que os escritórios têm com relação a isso tudo que eu estou falando para vocês. Vejam se vocês se localizam aí, e essa apresentação, inclusive, ela dá um pouco aí de base para você fazer um diagnóstico do seu próprio escritório. Aliás, não comentei, vocês vão receber posteriormente essa apresentação, né? Então, não precisa anotar detalhes aí, mas mais os aspectos que eventualmente eu estou falando. Primeira dificuldade dos escritórios: faltam critérios de progressão ou os critérios de progressão não são claros. Eu vejo escritórios, às vezes, com 70, 80 pessoas, em que todo mundo é advogado. Mas quem é júnior, quem é pleno? Ah, não, todo mundo é advogado. Cuidado, se essa é a situação do seu escritório, tome muito cuidado, que isso gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. No módulo lá que eu falava para vocês da gestão de desempenho, as principais dificuldades. Poxa, aqui no meu escritório a gente valoriza comunicação. Tá, mas o que você quer dizer com comunicação? Comunicação, você fala de comunicação escrita, você fala de comunicação oral, você fala das pessoas terem condições de fazer uma sustentação oral. Do que você está falando? Comunicação é um termo muito genérico. Fazer a definição precisa dessa competência é algo que a gente faz muito bem e ajuda muito o escritório, né? Ajuda as pessoas a entenderem, afinal de contas, no que eu preciso me desenvolver. Muitos gestores veem a avaliação de desempenho como uma grande punição. Frase comum: nossa, eu estou muito feliz que agora aqui no escritório vai ter avaliação de desempenho, que agora eu vou pegar aquele advogado. Gente, a avaliação de desempenho não é para pegar o advogado. A avaliação de desempenho é para desenvolver o advogado. A avaliação de desempenho é para que vocês falem a mesma coisa, para que ele ou ela cresça, que você cresça e o escritório cresça. Não adianta também falar do seu advogado, quando você vai fazer a avaliação de desempenho, daquilo que ele fez na semana passada. É muito comum, né? Quando eu falo aqui viés dos últimos feitos, é assim, poxa, a semana passada
o meu advogado, ele atrasou lá e me entregou o prazo nos 5 minutos do segundo tempo lá, quase na hora de protocolar. Foi o caos aqui. Então, ele é péssimo. Né? Não, ele não é péssimo. Observa nos últimos 6 meses o quanto isso tem acontecido. Ou o contrário, na semana passada você teve um êxito muito importante por conta de um determinado advogado. Ele fala, esse cara é 10 em tudo. Não, também não é 10 em tudo. Você tem que avaliar o semestre. Eu falo semestre porque o mais comum é você ter avaliação de desempenho 2 vezes por ano. Isso é uma coisa que a gente define junto com cada escritório, mas esse é o mais comum. É muito comum você até ter uma avaliação de desempenho e as pessoas não sentam para conversar sobre ela. Né? O advogado recebe lá uma pontuação, né? E ele não sabe exatamente o que aquilo significa e define aquilo que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. Ou seja, afinal de contas, à luz dessa pontuação toda que aconteceu aqui, o que você pensa desenvolver para o próximo semestre? O que você vai fazer de objetivo para esse desenvolvimento? Outro aspecto importante, né, de dificuldades que a gente vê nos escritórios, já são pelo menos uns 30, uns 20, 30 escritórios que a gente já implantou essa metodologia. Há escritórios que pagam um bom bônus, mas as pessoas não sabem direito por que elas estão recebendo, por incrível que pareça. E, é claro, quando as pessoas estão recebendo, ninguém vai na sua sala reclamar que elas não sabem por que elas estão recebendo. Mas o dia que elas deixarem de receber, pode ter certeza que elas vão reclamar, poxa, o escritório está tão bom, está tão bem, né? O escritório está ganhando, só se trocou de carro e eu não tenho bônus esse ano. Então, deixar claro o motivo disso é uma dificuldade que os escritórios têm. Muitas vezes, o escritório muda a regra no meio do exercício. Aqui eu faço um parênteses, é claro. Quando a gente fala, por exemplo, num ano como esse, que é um ano completamente atípico, ainda assim, dos escritórios que a gente tem feito, que a gente tem implantada a política que normalmente a gente implanta de remuneração, a pandemia, a redução de faturamento, a redução de resultado é algo que já está previsto, são aspectos que já estão previstos na política, devem estar previstos na política, de tal forma a fazer com que os escritórios paguem ou não paguem bônus, paguem ou não paguem remuneração variável. Muitas vezes o escritório tem muitas exceções. Não, Sebastião, eu entendo o que você está falando, mas esse cara aqui, ele é fora da curva. A política de gestão de pessoas, a política de remuneração, ela já tem que contemplar os casos que são fora da curva. Aqueles casos, aquele advogado com 25 anos, que na verdade ele já é brilhante. Eu não posso tratar esse advogado no senso comum de todo o restante da política. Eu tenho que tratar ele fora. E aí a política já tem que dar conta disso. É algo que a gente trabalha de forma bastante significativa quando a gente implanta isso nos escritórios. O outro conjunto de dificuldades é a gestão da política. Muitos sócios ou muitos coordenadores de área falam, essa política que você está falando é aquela da planilha do RH, não é? Não, não é a planilha do RH, não é a política do RH. E aí eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui no escritório, que estão aqui na sala e são da área de RH vão me agradecer por esse recado. A política de gestão de pessoas, a política de remuneração não é uma política do RH, é uma política do escritório. E o sócio, o coordenador de área, tem que ter condições de falar e defender essa política. Se ele não tem condições, é porque ele não participou do processo. Se ele não participou do processo, você tem uma grande chance dessa política ser fadada ao insucesso. Falta uma sistemática, muitas vezes, de acompanhamento. Não adianta você falar assim, vamos lá, pessoal, esse semestre a gente tem que aumentar a nossa rentabilidade em 20%. Tá, e daí? Né? Isso não diz nada. Diz muito para o sócio principal ou para os sócios principais. Mas quais são as metas operacionais, né, da área? O que você quer pela área, o que você quer pelo indivíduo? E você tem que acompanhar isso mês a mês. Né? É assim que você faz gestão de resultados, é assim que você faz gestão de política. Só para materializar um pouco mais para vocês como é que isso tudo funciona na prática, alguns escritórios que estão aqui na sala, inclusive, já utilizam essa nossa metodologia. Em mais ou menos 2015, nós fomos contratados por um grande escritório para implantar uma política de remuneração nesse escritório. A gente fez isso com muito sucesso, mas a gente percebeu que eles precisavam de
mais do que uma política, mais do que metodologia, eles precisavam de sistemas que facilitassem com que essa política fosse colocada em prática. Em outras palavras, imagine um escritório com 1.000 pessoas, ou com 70, ou com 100 pessoas. Como é que eu faço avaliação de desempenho mandando uma planilha para cada um de gestor para compilar isso depois? Como é que eu calculo o bônus de cada uma das pessoas em planilha do Excel? Né? Isso é muito difícil de se fazer. Quando a gente foi pesquisar no mercado para ver o que existia de sistemas para essa finalidade, a gente percebeu que tudo que existia era muito para a indústria e é uma realidade muito diferente do escritório. Foi aí então que eu comecei, mentira, não foi aí que eu comecei, já tinha perdido os meus cabelos antes, mas foi aí que eu perdi mais ainda os meus cabelos querendo desenvolver uma plataforma que fosse realmente feita para os escritórios e que desse sustentação prática para toda a política de remuneração do escritório, e foi aí que a gente desenvolveu o Mais Que Performance, que é uma metodologia e um sistema que reúne tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Essa é a cara inicial, só para vocês terem uma ideia, e eu vou mostrar bem brevemente alguns dos relatórios, algumas das informações, alguns funcionamentos, só para materializar tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Quando eu falo de ter um sistema que dá suporte a tudo isso, eu digo para vocês assim, eu preciso saber dentro do meu escritório quais são as pessoas que têm alto desempenho, quais são aquelas pessoas que estão ali no mais ou menos. Eles atendem às expectativas, não são baixa performance, mas ao mesmo tempo também não são grandes expoentes. Lembrando aquilo que eu falava para vocês, esses números, essas classificações, tudo isso a gente parametriza no sistema em função da política e isso vai levar com que o sistema entenda que cada profissional pode ter um nível de remuneração variável em função dessas classificações, em função das diversas avaliações que foram feitas no escritório. Naturalmente, isso eu faço por área, pelo escritório, por diferentes unidades do escritório e por aí vai. Da mesma forma, é muito importante no meu escritório que ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu consiga entender no que meu escritório é muito bom. Né? Quais são as competências no meu ouvidas? Por outro lado, quais são aquelas competências que são muito mal desenvolvidas ou que eu tenho que focar realmente para dar um salto no meu escritório? Né? Nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas são muito boas de relacionamento interpessoal, mas em prospecção de clientes, provavelmente eu tenho que ir lá fazer aquela metodologia que eu falei para vocês de prospecção para desenvolver essas habilidades com relação às pessoas. Quando eu falava do escritório, tem que fazer a gestão de resultado todos os meses, ou seja, eu tenho que acompanhar as metas do escritório todos os meses, eu preciso ter ferramenta prática para fazer isso. E aí, no Mais Que Performance, a gente tem um relatório como esse, só para vocês terem uma noção. Então, tenho aqui, ó, aumento de faturamento, percentual de prazos realizados em D-2, nível de cross-selling, olha só, eu coloco uma meta de nível de cross-selling, né, que eu espero da área, do escritório, das pessoas e por aí vai. Eu coloco uma meta, por exemplo, de quantidade de encerramentos de caso na fase final e por aí vai. E eu acompanho isso no mês de setembro, de outubro, dezembro, etc. Fecho isso no semestre e aí eu tenho remunerações variáveis em função disso. Essa remuneração variável pode ser do escritório como um todo, por área, por indivíduo, por unidade e por aí vai. Tudo isso de forma muito automática, porque senão a política vai ser mais uma fonte de problema para o seu escritório e não de facilidade. Tudo isso é para que você se concentre na gestão do escritório, não ficar correndo atrás de número, e isso é o aspecto mais importante. Por fim, só para a gente caminhar para o próximo passo aqui, fundamental para vocês, o sistema, olha que bacana, ele já traz ao final de um período, ao final de um exercício, que pode ser semestral, anual, enfim, como é que estão as pessoas do meu escritório em função? PAD aí é Programa de Avaliação de Desempenho, ou seja, todas as avaliações de desempenho das pessoas do meu escritório, como é que elas foram classificadas e como é que elas estão em função das entregas de metas objetivas. Lembra que eu falava para vocês, quando eu falo de gestão de desempenho, eu falo de avaliação de desempenho, alinhamento, mas eu falo de entrega objetiva. E na combinação dessas duas variáveis, o sistema já me traz o que você deveria fazer com esse profissional. Então, aqui no primeiro
primeiro exemplo, poxa, essa pessoa aqui ela teve um nível de avaliação de desempenho de 43%, que é muito baixo, e ela teve lá um alcance das metas de 57%, que também é muito baixo. Ora, o sistema fala, considera desligamento. Claro que isso não é automático, o sistema não manda e-mail automaticamente para ninguém dizendo que ela foi demitida, não é nada disso, mas quando eu faço, né, final do semestre, final do ano, eu faço uma avaliação do meu comitê de pessoas dentro do escritório para discutir quem são aquelas pessoas que devem ser promovidas, quem são aquelas pessoas que devem ser treinadas, quem são aquelas pessoas que vão mudar de nível dentro do escritório, eu considero uma informação, uma indicação objetiva das avaliações que eu fiz, de todo o acompanhamento que eu fiz com relação às pessoas em todo esse período. Então, eu digo para vocês que isso é muito bacana, é muito rico. A gente tem muitas experiências de desenvolvimento de equipe muito boas dentro do seu escritório. Funciona e vai dar muito resultado. Por último, um outro comentário ainda dentro do sistema. Tudo isso que eu estou falando para vocês é numa plataforma online, é um sistema baseado em nuvem. Você não precisa ficar fazendo lá investimento. E mais do que isso, nós desenvolvemos, conectado com esse sistema, nós desenvolvemos um aplicativo para celular, com todas as funções do sistema que estão dentro desse aplicativo, né? E aí tem todo um sistema de permissão, né? A gente parametriza todo o sistema e o próprio aplicativo de tal forma que algumas pessoas têm acesso a umas informações e não as outras, naturalmente, mas tudo que eu falei para vocês, você pode avaliar a sua equipe pelo celular, você pode dar um feedback para a sua equipe pelo celular, você pode acompanhar as metas do seu escritório que foram definidas anteriormente pelo celular e por aí vai. Vale a pena, quem tiver maiores interesses depois, manda aí o recado no chat e a gente vai responder, marcar uma visita, uma consulta para vocês. Visita eu estou meio antigo, né? Visita está meio antigo nessa situação. Nós vamos marcar um contato virtual com vocês e vai ser muito legal. Sebastião, muito bacana, gostei muito, mas me fala uma coisa, e a remuneração de sócios? Segue o mesmo princípio daquilo que a gente está falando para as pessoas do nível da operação? Digo para vocês, não, porque a natureza daquilo que é um sócio dentro do escritório, lembrando que eu estou falando de sócio, aquelas pessoas que comandam de fato o escritório, é também diferente daquelas pessoas que fazem o dia a dia a operação da firma. Eu gosto muito da nomenclatura que vocês advogados usam, né? Assim, para ser um sócio não basta simplesmente ter competência e tal. Precisa ter o tal do, me corrijam, podem me corrigir se eu estiver falando errado, mas o affecto societate, né? Eu gosto dessa expressão, ou seja, precisa ter afinidade, né? Com todas as outras pessoas que já estão na sociedade. Precisa ter uma conexão muito íntima, muito próxima de valores, de visão de negócio, de cumplicidade e por aí vai. Então, a remuneração dos sócios também deveria contemplar essa diversidade da operação. Vamos lá. Quando a gente fala de remuneração de sócios, olha que interessante. A gente tem, grosso modo, no mercado, duas grandes vertentes. Eu não vou nem chamar de modelos, eu vou chamar de dois grandes sistemas, dois grandes princípios, dois grandes paradigmas de remuneração. Um primeiro paradigma de remuneração de sócios é o que se chama no mercado comumente de lockstep. Lockstep, até por curiosidade para vocês, essa imagem que está aí não é por acaso. Lockstep vem do inglês, né, e significa sabe aquela marcha que a gente vê, marcha absolutamente conectado com o outro, você parece que é um único bloco, né? As pessoas estão absolutamente conectadas, ali, totalmente em sintonia umas com as outras, e esse tipo de marcha é chamado de lockstep, e quando a gente fala de remuneração baseado no sistema lockstep, eu estou falando exatamente um sistema de remuneração em que você tem uma remuneração fixa. Normalmente os sócios desse escritório têm uma base de remuneração fixa, e a remuneração variável ela é feita da seguinte forma. Desculpe meu tossir aí, só um minuto para minha água novamente. Então você tem aí nesses escritórios uma base de remuneração fixa e uma remuneração variável que é igual
para todas as pessoas na sociedade, dentro dessa sociedade. Então, eu apuro lá, ao final de determinado período, tudo que o escritório faturou, tudo que o escritório recebeu, retiro lá os impostos, retiro os custos fixos, retiro todas as despesas, né? Vejo lá o que tem de resultado, o que tem de lucro no escritório, pego esse lucro e divido igualmente a todos os componentes da sociedade. Lembrando que aqui eu estou falando sempre de sociedade, aqueles que comandam efetivamente o escritório. Alguns escritórios têm o lockstep baseado na remuneração fixa, mas com alguma variação desse variável, com perdão da redundância, baseado na senioridade dos sócios ou na quantidade de cotas que essas pessoas têm da sociedade. Então, recapitulando, exemplo prático. Tem um determinado escritório, todo sócio ganha 40 mil reais como prolabore mensal. Todos eles ganham 40 mil reais. Mas chega no final do exercício, sobrou lá no escritório 2 milhões como resultado. Eu pego os 2 milhões e divido, né, entre os 3 sócios, 4 sócios, ou por aí vai. Claro, aí eu estou falando de uma forma bastante simplista. Normalmente, desse resultado, eu vou tirar lá reserva, deveria, pelo menos, aliás, alerto vocês para que tenham essa divisão. Eu tenho lá os investimentos que eu pretendo fazer no próximo exercício, uma reserva que eu vou fazer no próximo exercício, mas eu divido isso, o restante que sobra para todos os demais sócios. O que é importante aqui, todos os sócios, é um princípio, com perdão dos termos e nenhuma conotação política nisso, é um sistema meio comunista, né? Eu somo tudo, tiro os custos, tiro o que, deixo o que sobrou e divido igualmente com todo mundo. Não faço julgamento se é certo, se é errado, etc. Mas esse é um sistema, um jeito de se pensar remuneração dentro de uma sociedade de escritório. O extremo oposto, né, disso aqui, vocês já podem imaginar, o cachorro aí com o seu grau de ferocidade todo não é por acaso. É um sistema muito comum, derivado aí da filosofia muito americana, da filosofia de sociedade americana tradicional, até porque isso no mercado americano tem mudado bastante, mas é uma filosofia possível em termos de remuneração de sócios, que diz o seguinte: you eat what you kill. Em outras palavras, você come aquilo que você mata, aquilo que você caça, né? Se você não gerar resultado nenhum, se você não gerar faturamento nenhum, você não ganha absolutamente nada, e isso está dentro da regra do jogo. Grosseiramente, então, como isso normalmente é feito? O sócio desse escritório muitas vezes tem uma remuneração fixa baixa ou muitas vezes inexistente, ou seja, não há remuneração fixa. Aí, obviamente, estou falando para vocês de modelos puros, né? Mas você tem aí variações. Às vezes você tem antecipações de resultado no mês a mês, né? Mas não um valor de remuneração fixa como modelo de lockstep. E aí você tem esse variável, né? Esse valor que efetivamente o sócio ganha derivado do resultado que efetivamente ele gera, que pode ser. Esse resultado pode ser um cliente captado, pode ser a rentabilidade de uma área, pode ser horas faturáveis e por aí vai, né? Então, o que é importante aqui, e é fácil de vocês, tenho certeza que já perceberam isso, são 2 modelos completamente diferentes. São 2 modelos que privilegiam aspectos completamente diferentes. E aí, é claro, a pergunta óbvia que vocês já devem estar fazendo é: qual é o melhor? Né? Qual é o melhor? Sebastião, legal, essa conversa sua é boa, etc, etc, tem 2 modelos, mas e aí? O que eu faço no meu escritório? Qual é o modelo que eu deveria ter no meu escritório? Digo para vocês, resposta óbvia, né? Não há modelo melhor. Há o modelo que é desenvolvido sob medida para o seu escritório. E aí o que eu vou falar para vocês são alguns parâmetros, algumas ideias de em função do que vocês deveriam ter o modelo. Mais à esquerda, mais à direita, ou nenhum dos dois, ou combinação dos dois, e por aí vai. Até porque, digo para vocês, nós já atendemos 56, 57 escritórios de advocacia, e ouso dizer que desses 57, eu diria que tem pelo menos uns 30 modelos de remuneração
de sócios diferentes entre esses 57 escritórios. Ou seja, cada escritório cria ali particularidades no seu modelo para ajustar a sua filosofia, ajustar os seus objetivos, ajustar os seus sócios e por aí vai. Claro, o que você vai perceber também é que cada escritório tem uma certa diretriz. Em outras palavras, se eu pudesse falar que existe uma linha exatamente no meio entre o lockstep e o It What You Kill, tem alguns escritórios que pendem mais para um lado, pendem muito mais para o outro, pendem muito mais para o outro. E em função do que eu deveria privilegiar mais um princípio de remuneração comum ou de uma remuneração mais agressiva, vamos dizer assim? Primeiro aspecto, já é fácil de vocês perceberem, é a cultura da sala. Tem vários escritórios que eu conheço e vejo que tem alguns escritórios que são extremamente competitivos, né? Os sócios são extremamente aguerridos. Aliás, alguns deles, eu digo para vocês, quando a gente faz consultoria, até assim, é uma brincadeira muito saudável, eu diria que qualquer coisa que... Tem um escritório que a gente está fazendo um trabalho e a gente está lá fazendo um trabalho com eles, por exemplo, de prospecção. Já te digo, viu, Antoine, não estou citando o escritório de vocês, você vai entender por que eu estou fazendo esse comentário, porque a gente brinca lá, poxa, então vocês precisam adicionar mais pessoas no LinkedIn. Na semana seguinte, eles estão brigando, no melhor sentido da palavra, porque cada sócio quer ter mais pessoas conectadas no LinkedIn do que o outro. E isso é um caráter muito mais competitivo, e isso não tem absolutamente nada de errado com isso. O contrário disso, tem escritórios que falam, aqui eu nem olho conta, não quero saber, e tudo que a gente ganha é comum, não me sinto penalizado por isso. Já teve ano que eu fiquei afastado do escritório e o escritório partilhou remunerações comigo que eu não teria direito de uma outra forma. Me sinto muito à vontade com relação a isso, né? E está tudo certo. Qual é o melhor? De novo, depende da cultura do seu escritório, e a cultura do seu escritório diz muito dos sócios fundadores e daqueles sócios que normalmente são os patrimoniais, aqueles sócios que comandam a firma. Já conectando o primeiro tópico que eu estou falando para vocês com o segundo, sem dúvida nenhuma diz muito respeito, né? O modelo de remuneração de sociedade está muito conectado com o perfil dos sócios, no sentido de eu tenho um sócio que é extremamente comercial e quase não atua na operação, né? E o outro só atua na operação. Muitas vezes, e isso é bastante comum, vocês vão perceber, só tem um sócio que capta no escritório. Os outros sócios são realmente sócios só executores. Talvez, ao longo do tempo, vocês vão perceber que vai existir uma certa pressão para que aquele sócio que capta, ele tenha uma certa remuneração maior, por motivos óbvios, porque todos nós sabemos, e aí nenhum demérito para os sócios técnicos, enfim, mas não tem jeito, assim, contratar bons advogados já não é tarefa fácil, mas ter, além de bons advogados, advogados que geram negócio, isso é uma tarefa bem difícil, né? Se eu tenho o cliente em casa, eu vou atrás, busco bons advogados e consigo me resolver, mas não adianta simplesmente eu ter bons advogados dentro de casa e eu não consigo gerar negócios. Então, muitas vezes, os modelos de remuneração aquelas sociedades que valorizam muito a captação e que só tem um advogado que faça aquilo, é muito comum eles valorizarem mais o modelo e o It What You Kill do que o contrário disso. Sem dúvida nenhuma, o perfil da advocacia que vocês fazem. Porque um escritório que tem 1000 profissionais e tem uma atuação bastante massificada, talvez não, certamente vão ter, nesse escritório vão ter atribuições, vão ter muito mais funções que são funções gerenciais, né? Ou seja, a gestão de tudo isso é uma função muito importante. E como ela é muito importante, talvez eu tenha que considerar essa administração do escritório como parte da variável para a remuneração do sócio. Em outras palavras, às vezes você tem lá um grande gestor no escritório massificado, e é necessário ter um grande gestor para isso, que ele deveria ter uma remuneração ou uma parcela do resultado do escritório também bastante significativa. Contrário disso, não, Sebastião, aqui no meu escritório, o nosso escritório é uma boutique altamente especializada,
E o sócio, ele tem o sócio tem uma característica muito particular. O escritório é muito em função dele. Talvez, então, seja uma coisa mais uniforme, enfim. Sem dúvida nenhuma, um outro aspecto importante, o estágio de desenvolvimento do escritório. Ora, quando eu tenho um escritório que está muito no início, eu preciso que as pessoas realmente captem muito o negócio, seja mais agressivo, ganhe em função disso. Para fortalecer isso dentro do escritório, eu provavelmente então vou fazer um modelo que seja mais próximo do You Eat What You Kill, ou seja, porque as pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam gerar negócio, as pessoas precisam ir para campo. Eu preciso privilegiar isso dentro do meu modelo. Então, quando vocês forem pensar no modelo de remuneração para os sócios, pensem nessas variáveis e é o que normalmente a gente aconselha. Um outro aspecto, até para a gente caminhar aí para os nossos finalmente, que eu diria importante para vocês. Um modelo de remuneração de sócios, ele tem que estar muito conectado com um acordo de sócios que seja muito bem sedimentado dentro do escritório. Quando isso não acontece, o que normalmente se vê é uma série de conflitos, né? O que se vê não fica muito claro quais são as contribuições que se espera daqueles determinados sócios. Isso não está num acordo de sócios, está meio verbal, mas é muito informal. Então eu, como sócio, começo a achar que o outro não participa tanto assim, não gera tanto negócio, mas também chega tarde, e aí, como não tem esse acordo muito bem definido, as discussões são muito frequentes, os conflitos são muito frequentes, e aí acontece uma coisa péssima. Eu costumo dizer, os sócios começam a tomar mais tempo nas discussões e nos conflitos entre si, e não naquilo que é realmente o mais importante para o negócio, que é melhorar a gestão, melhorar os resultados, gerar negócios e por aí vai. Se isso está acontecendo com o seu escritório, pare e pense. Vocês precisam de um modelo de remuneração de sócios e um acordo de sócios muito sobre isso. Digo para vocês, não é fácil fazer essa discussão entre sócios sem um mediador externo. É possível, muitos escritórios conseguem, mas facilita, e nós muitas vezes fazemos o papel desse mediador externo. Eu digo isso porque já participamos, por exemplo, de escritórios que queriam rediscutir as suas cotas na sociedade. Isso é muito comum, porque o escritório ele começa a se desenvolver, ele foi construído em um determinado momento, e ele começa a se desenvolver, ele cresce, e aí, quando ele cresce, desbalanceia, perde-se o equilíbrio. Como é que eu volto e chamo meus sócios para conversar sobre isso? Não é uma tarefa muito fácil. E aí um trabalho muito forte que a gente faz é o trabalho de mediação dessas pessoas, né? E mediação com todo respeito aí às pessoas que trabalham efetivamente com mediação do ponto de vista jurídico e tal, mas como é que a gente faz para conectar todas essas pessoas, conectar remuneração, acordo de sócio, de forma a privilegiar o escritório, privilegiar o equilíbrio dentro dessa sociedade e assim fazer com que realmente ela tenha sucesso. Gente, caminhando para os nossos finalmente, eu diria para vocês o seguinte, ó, como a gente fala de modelo de remuneração, tanto da sociedade quanto das pessoas em nível operacional, eu diria para vocês, um modelo bom de remuneração, ele deve fazer com que as pessoas não queiram ficar na firma só por conta da remuneração. Não falo de bom modelo de remuneração como aquele que todo mundo ganha muito dinheiro. Tomara que se ganhe muito dinheiro, mas o propósito fundamental não é fazer as pessoas ganharem muito dinheiro, né? Então, um bom modelo não é aquilo que as pessoas ficam no trabalho, no seu escritório, só porque elas querem ganhar mais. Mas é um modelo em que as pessoas não queiram sair do seu escritório por conta desse modelo de remuneração. Em outras palavras, elas precisam se sentir vinculadas ao seu escritório, porque tem uma boa cultura, tem bons princípios, tem bons clientes, tem transparência, tem um bom modelo de remuneração e eu vejo futuro nesse escritório. Então, tudo isso é algo que a gente faz quando a gente implanta, seja o modelo de remuneração de sociedade, seja o modelo de remuneração dos níveis operacionais. Leandro, Fernanda, a gente tem alguma pergunta, considerações, comentários? Do contrário, eu vou dar os meus recados finais, rapidamente. Sim, a gente tem uma dúvida da
Paula, deixa eu voltar aqui no chat só para Por favor. localizar. A Paula, até se quiser abrir o microfone e a câmera aí, fica à vontade também para trocar informações. Mas a Paula perguntou, como convencer os sócios a implantarem a política de remuneração quando a maioria não acha que é necessário e somos votos vencidos? Você entregou ela, e se de repente o sócio do escritório dela está aqui, você vai deixar limar os lençóis. Ela Não já era para colocou o falar. nome, então não sou eu que entreguei, ela já se entregou, então. Estou brincando com isso. Assim, essa é uma dúvida muito frequente. Eu diria o seguinte, viu, Paula? Tem uma boa e uma má notícia para você. A boa é que isso é possível. Apresente, por exemplo, essa apresentação para eles, divulgue essa apresentação junto do escritório. Se quiser, coloque-nos em contato com o sócio para que a gente possa falar sobre isso. Mas, normalmente, todo mundo sabe, santo de casa não faz milagre. Eu digo que faz milagre, sim, mas toma mais tempo. Você tem que ser um santo mais entusiasta para conseguir, de fato, fazer milagre. Então, ajuda bastante você trazer informação. Né? E o que a gente faz quando a gente começa um trabalho junto com os escritórios é trazer informação, né? Trazer outras ideias de como ele pode melhorar o escritório e do que ele está perdendo quando ele, de fato, não tem uma boa política de remuneração. Já vi aqui, Leandro, passou rapidamente aqui uma pergunta, como vocês veem a pejotização, né? Eu acho que é uma pergunta sempre delicada, viu? Quem fez aí essa pergunta, por que eu falo que é delicada? Na advocacia, todos vocês sabem muito melhor do que eu, que os escritórios têm alguns modelos aí, um modelo de associado, modelo de sócio, alguns até trabalham com CLT, alguns trabalham com modelos mistos, né? Ou seja, uma parte é CLT, uma parte é associado, uma parte é sócio, enfim. E também não há um modelo correto e por aí vai. Desculpa, não é que não há um modelo correto. Não há um modelo que a gente fala use esse ou use aquele. Vocês, como advogados, sabem melhor do que eu que, em tese, só a CLT é o único modelo que deveria ser colocado em prática e por aí vai. Claro que aí a gente sabe das variações todas, e aí vocês, advogados trabalhistas, podem e devem se opinar ou se consultarem para saber os riscos de cada um no que vocês vão implantar. Agora, eu diria para vocês que o modelo de contratação não interfere significativamente no modelo, na produtividade, na eficácia do seu modelo de remuneração. Por que eu falo isso para vocês? Modelo de remuneração e modelo de gestão mais conectado com o porquê que você ganha, como é que aquilo se conecta. Porque, afinal de contas, uma pessoa ganha mais ou ganha menos, independente do modelo de contratação que você tem. Espero ter ficado claro. Para mim, essa é uma questão muito mais jurídica, do risco que você quer correr ou não quer correr, do que, de fato, um impacto decisivo em todas as outras variáveis do modelo de remuneração. Doutor Rubens, abraço forte, nos vemos em breve. Obrigado novamente pela companhia aí de sempre. Algum outro comentário, Leandro? Senão eu vou caminhar aqui. Sim, o André Graciotto perguntou se existe uma periodicidade ideal para a revisão das regras combinadas entre sócios ou apenas a mudança de qualquer aspecto considerado para fixar as regras. Alguma mudança? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Existe sim. Eu digo para vocês, de novo, isso varia um pouco também, etc. Mas e depende muito do estágio do seu escritório. Mas eu diria aí, no mínimo uns 2 anos e no máximo uns 4 anos, alguma coisa próxima disso. Por que 2 anos? Porque 1 ano só é muito pouco. Você tem uma variação de faturamento muito grande, isso distorce muito. E se você fica mudando todo ano, você perde a regra. 2 anos, você tem uma certa tendência. 4, 5 anos é muito tempo, né? Porque as coisas mudam muito, isso pode privilegiar muito um sócio ou fazer com que tenha um racha dentro da sociedade. Mas, de novo, junto com os nossos escritórios, normalmente a gente discute essa periodicidade em função do estágio de desenvolvimento. Um escritório muito novato no mercado, ele muda muito rapidamente. O escritório que está há 15 anos, ele muda menos, né? Mas obrigado pela pergunta e é essa a resposta que eu te daria.
Leandro, a última. Tem alguma, não? Por enquanto, não. Acho que não. Gente, últimos comentários com vocês. Bom, primeiramente... Fernando quer falar alguma coisa, ou Fernando? Não, pessoal, boa noite a todos. Só gostaria de pedir a gentileza, se puderem responder a nossa pesquisa de satisfação desse webinar, será muito bem-vinda a opinião de todos, até para a gente poder aprimorar e poder saber de vocês o que são temas relevantes e que afligem boa parte dos escritórios, para que a gente possa formatá-los e trazer aí numa próxima oportunidade. Então, vocês vão levar no máximo 2 minutos. Asseguro a vocês que é bem rápido e vai ajudar bastante para que a gente possa trazer temas relevantes aí nos próximos eventos. Sim, obrigado, Fernando, é isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam, pesquisa de remuneração, sistema de prospecção de negócios, pesquisa de satisfação e um grande abraço para todos vocês. Nos vemos em breve, mantenham sempre contato. É muito bom falar com vocês, tá bom? Ótimo descanso, ótima... Tchau, tchau, Sebastião. Tchau, muito obrigado, gente. Obrigado, até a gente. próxima. Um abraço.